capítulo de número 26, a partir do primeiro versículo. Gênesis, capítulo de número 26, a partir do primeiro versículo. Amém, Jesus? Feche teus olhos. Senhor Deus, neste momento é a Tua palavra que vai ser mencionada aos nossos corações. Traga-nos o devido entendimento, meu Pai, desta palavra, para que eu possa cumpri-la, para que a Tua igreja possa cumpri-la, de uma maneira, Senhor meu Deus, que atraiam as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. E se todos concordam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Amém? Poder se assentar em o nome de Jesus. Amados, quem ainda não ouviu falar, de Abraão, Isaque e Jacó? Estamos falando dos patriarcas, os primeiros homens que tiveram a experiência de obedecer a Deus e tiveram a experiência de ver se cumprindo na sua própria vida, as promessas de Deus, através de tudo aquilo que o Senhor, aleluia, fizera, e através de tudo aquilo que eles também colocaram em prova, através da sua fé e através da sua obediência. Isaque, ele é o filho da promessa. Todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos do chamado de seu pai Abraão e da promessa que Deus fez a Abraão. E Sara, sua esposa de Abraão, não podia ter filhos. E eles passaram cerca de 25 anos, sempre lembrando todos os dias da promessa que o Senhor fizera a ele. Um belo dia, depois
de Abraão sair para uma batalha com 318 homens da sua casa, em busca do resgate do seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado pelos 5 reis daquela nação onde eles habitavam. Então uma guerra se travou, o que era impossível se tornou realidade, porque Abraão, com 318 homens, nascido na tua casa, vence 4 nações na batalha, uma batalha sangrenta, uma batalha violenta, mas Deus dá vitória a Abraão, porque Deus é com Abraão. Amém, Jesus? Nesse momento, depois que Abraão, ele volta da guerra, depois que esfria o corpo da guerra, Abraão cai em si. Abraão se lembra, sim, da promessa de Deus, mas ele olha para a sua casa, ele olha para tudo que ele tem, e ele diz no seu coração: bem, tudo que eu conquistei até hoje, foi Deus que me deu, mas eu darei tudo que eu conquistei, eu deixarei para um servo que nasceu na minha casa, chamado Eliezer. Nesse instante, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Quer dizer, eu sou tua proteção, e eu sou o teu muitíssimo galardão. O que Deus está dizendo? Eu sou tua recompensa. Mas Abraão, ele fala: Senhor, mas eu não tenho descendentes, eu não vou deixar descendentes. Quem vai herdar tudo isso é um servo nascido da minha casa, chamado Eliezer. Então Deus, naquele momento, ele faz a promessa se cumprir. Ele diz: Abraão, o teu servo nascido na tua casa não será o teu herdeiro, porque o teu herdeiro sairá das tuas entranhas. E somente o milagre de Deus para isso acontecer. Abraão na idade de 105 anos, Sara na idade de 95. Impossível a qualquer ser humano nessa idade gerar um filho. Naturalmente, não sei, através hoje da toda a tecnologia, ciência, enfim, mas naturalmente impossível. Então Deus cumpre a palavra. Deus aparece a Abraão através de 3 anjos. O anjo da direita que destruiu Sodoma, o anjo da direita que destrói Gomorra, mas o anjo do meio é o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele vem e revela a promessa. Sara ri. Sara está preparando o banquete para eles. Ela ri quando ela fica sabendo: Abraão, olha, sua esposa vai ficar grávida e ela vai te dar um filho. E ela ri, não de dúvida, mas ela acha que aquilo, engraçado, não sei, mas ela dá um sorriso, ela ri tão alto que o Senhor Jesus escuta. E ele diz que ela riu: o nome do Isaac, o nome do menino, será Isaac, que significa sorriso. Amém, Jesus? Então Deus cumpre a promessa. Isaac é o filho que Deus prometeu a Abraão. Abraão teve um outro filho, chamado Ismael. Mas esse filho Ismael não era o filho da promessa. Nem entanto diz que no momento em que Abraão despede Ismael, Abraão dá para ele presentes, mas para Isaac ele dá a sua herança. Amém, Jesus? Pois bem, Abraão morre, mas a aliança com Deus está feita. Quem está entendendo, diga amém. Por isso a importância de você servir a Deus. Por isso a importância do que o evangelista Juan disse aqui: ensinar o teu filho o que é bíblico. Por quê? Porque a aliança começa com você. A aliança começa com você, pai, com você, mãe.
Mas uma hora a mãe e o pai vai partir, e o filho continua com a sua promessa. Deus, ele honra pai. Deus, ele honra filhos. Deus, ele honra netos, se permanecerem na sua palavra. Então Isaac agora, ele começa a caminhar sozinho. É claro que por toda a sua vida diante de Abraão, ele sempre teve uma sombra. Ele sempre teve algo maior tapando ele, que era a expressão de Abraão. Abraão foi um homem muito respeitado. Abraão, até o rei do Egito se curvou diante dele. Tamanha era a influência e tamanho era o reconhecimento de Abraão como amigo de Deus. Então Isaac, ele tinha uma sombra muito grande. Pode ver que enquanto Isaac cresce, enquanto Isaac vai ganhando corpo, ganhando idade, você não vê falando de Isaac. Por quê? Porque Abraão é uma sombra muito grande, muito forte sobre a sua vida. Mas chegou o momento de Abraão partir. E ele partiu. E agora cabe a Isaac seguir os mesmos caminhos que o pai Abraão seguiu. E Isaac, ele começa então, como líder agora de tudo que seu pai deixou, ele começa agora a tomar as decisões. Ele começa agora a guiar a sua família. Ele começa agora a guiar pessoas que nasceram na casa de Abraão. E agora a postura de Isaac já não é mais de menino. A postura de Isaac agora tem que ser de homem de Deus. Amém? E eu acho interessante a maneira que Deus trabalha. Porque a palavra de Deus diz que Deus não vai provar você, aleluia, mais do que você não pode suportar. E Abraão, ele foi testado através de uma fome grandiosa que teve na terra. E Abraão, ele vai ter um ponto negativo com Deus. Abraão é o pai da fé. Mas Abraão era um homem natural como eu e você. Ele teve erros. É claro que ele teve mais acertos do que erros, mas ele errou. E o fato de Abraão errar foi no momento que ele enfrentou a mesma coisa que Isaac agora está enfrentando, a fome sobre a terra. Ele foi para o Egito. E o Egito, nós sabemos que quando nós encontramos na Bíblia, lendo a palavra de Deus e fala Egito, é a tipificação do mundo, das coisas banais, das coisas que não pertencem a Deus. Então, Abraão foi para lá na sua época. E se Deus não intervir na vida de Abraão, Abraão tinha se perdido naquele lugar. Perdido a promessa de Deus. Se Deus não ajuda ele. Então, agora Isaac está passando pela mesma situação. Pastor, o que é isso? Coincidência? Não, plano de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está passando por dificuldade, está passando por problema, está passando por uma situação difícil da tua vida, e aí você olha para o céu e fala, Senhor, o porquê disso? Mas fique você sabendo hoje que outras pessoas já passaram pela mesma coisa que você está passando, e Deus já deu vitória para elas, e vai dar para você também. Essa é a grande realidade. Só que agora olha o que Deus vai fazer. Deus vai impedir de Isaac errar como Abraão errou. Porque a fome vem. Ele precisa de um lugar para poder parar, sustentar sua família, porque não tem onde comprar mais nada. A fome está sobre a terra. E aonde a fome é a morte, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. A morte. Então, diz a palavra do Senhor que ele foi até Abimeleque. Abimeleque era um velho conhecido do seu pai. Há ainda uma divergência muito grande na teologia para saber se esse Abimeleque é mesmo o Abimeleque do tempo de Abraão.
a qual Abraão fez aliança com ele. Ou pode ser o filho de Abimeleque e o nome ter passado. Bem, isso para nós pouco importa. O interessante é que ele estava na mesma terra que o seu pai esteve. E ali diz a palavra do Senhor que Deus aparece a Isaac. Entendo o que eu quero te dizer. E quando ele aparece para Isaac, qual é a primeira frase de Deus? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça para o Egito. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus enxergou no coração de Isaac? Bem, o meu pai enfrentou essa luta, o meu pai enfrentou esse problema, e ele foi para o Egito. Bem, olha aqui, gente, nós vamos para o Egito, só que Deus aparece antes, aleluia. Ele aparece antes e diz para ele: não vá para o Egito. Se Deus falou para ele não ir para o Egito, porque aquilo já estava no coração dele. Quem está entendendo, diga amém. Deus é Deus, meu irmão, que nos guarda, que nos livra. Deus é Deus, aleluia, que quer o melhor para mim e para você, e não o pior. E é por isso que, se for necessário ele aparecer, ele vai aparecer, para que você não faça besteira na tua vida. Ele vai tentar e ele vai fazer de tudo para te impedir, para que você não faça besteira na tua vida. Porque Deus não quer, aleluia, nenhum de nós aqui, meu irmão, escravizados. Ele não quer nenhum de nós aqui na mão do diabo. Ele quer que você, aleluia, alcance as promessas dele, que está de pé para a tua vida. Essa é a grande realidade. Então ele diz para Isaac: não vá para o Egito, habita nesta terra. Agora, entenda, Abraão, pai da fé, um homem extraordinário, amigo de Deus, era uma sombra grande, forte sobre a vida de Isaac. Agora Isaac precisava ter a sua própria experiência em servir a Deus. Deus lançou um desafio: não vai para o Egito, não faça o que o seu pai fez, fica nessa terra. Mas espera aí, há fome na terra. E agora? Obedeceu os seus instintos? Obedeceu aquilo que você conhece, que você tem experiência? Obedecer a Deus. Há momentos na nossa vida que vai haver esse confronto dentro de você. Há momentos na sua vida que você vai ter que confiar no Senhor ou obedecer os seus instintos. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu já digo para você: obedecer a Deus é bem melhor do que fazer a sua vontade. Amém, Jesus? Então Isaac agora, ele vai ter que usar a sua fé. Ele vai ter agora que demonstrar para Deus se ele é mesmo, aleluia, ou tem mesmo a mesma fé de Abraão. Se realmente, aleluia, ele aprendeu com seu pai a ser amigo de Deus. Então, Deus vai falar para ele: habita nesta terra, mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Em outras palavras, Isaac, se você me obedecer, se você confiar em mim, Isaac, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida, como eu cumpri na vida do teu pai. Amém, Jesus? Entenda que para andar com Deus, nós precisamos obedecê-lo. Não tem como andar com Deus pensando diferente. Não tem como andar com Deus e você ter o seu próprio caminho. Ou nós obedecemos ao Senhor, ou nós andamos sozinhos. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus despertou Isaac e chamou a atenção dele, dizendo: olha, se você confiar em mim, se você obedecer minha palavra, assim como fez seu pai, eu serei contigo. Quem está entendendo, diga amém. Veja que Deus, através da sua narrativa, através das suas palavras,
demonstra um fino afeto em querer andar com Isaac. Ei, eu quero te dizer, ei, desperta, Deus quer andar com você. Deus quer andar junto com você. Deus quer andar do seu lado. Deus quer te ajudar, mas você precisa obedecer a palavra. Você precisa confiar no Senhor. Amém? E você, aleluia, muitas das vezes o homem, ele confia no Senhor quando tudo está certo, quando tudo está bem. Mas quando as coisas saem errado, quando as coisas não estão nada bem, as pessoas costumam deixar de acreditar. E é exatamente nesse ponto, porque Deus enviou uma luta, a mesma luta a Abraão, Ele envia para Isaac, para provar sua fé. Ei, né, a luta que está na tua vida, às vezes aos teus olhos, pode ser uma coisa terrível, mas aos olhos de Deus, é Ele provando a sua fé, Ele provando a sua fidelidade, é Ele vendo se você mesmo ama Ele, e é amigo dEle. Entenda isso. Então diz mais: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz. Olha o exemplo, olha o caminho da vitória, olha o que Deus está falando para Isaac. Isaac, preste atenção no que eu vou te dizer. O teu pai Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quem está entendendo, diga amém. É a mesma coisa eu chegar aqui para alguém e falar assim: olha aqui, ó, vem cá, deixa eu contar um segredo para você. Olha aqui, ó, eu fiz isso e deu certo. Vai lá, faz que vai dar certo para você também. Aí a pessoa vai lá e dá certo para ele. Quem está entendendo, diga amém. Deus está mostrando o caminho. Deus está mostrando a solução para todas as coisas. Deus está mostrando, aleluia, para Isaac, que ele poderia ser tão poderoso, tão forte, tão influenciador, como foi Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Não é uma fórmula só que ficou, aleluia, na vida de Abraão. Não é só uma fórmula que Abraão morreu e levou com ele. Não, está de pé até hoje, para a minha vida, para a tua vida. Fez diferença na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, e vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida, se obedecemos e guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração. Essa é a grande realidade. Aí, meus amados, diz a palavra do Senhor que Isaac obedece a Deus. Eu acredito sim que Isaac falou assim: não, o meu pai, ele confiou no Senhor e Deus não decepcionou-lo. Eu vou confiar também e Deus não vai me decepcionar. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Você pode confiar no Senhor, Deus não vai decepcionar você. Eu não digo para você que vai ser fácil o processo, eu não digo para você que vai ser fácil o caminho. Isso eu não falo para você, porque eu tenho as minhas lutas. Eu sei, aleluia, o que é estar 15 anos na frente de uma igreja, prestando a obra de Deus. Eu sei o que é muitas noites sem dormir, muitas das vezes é pressão alta, muitas das vezes são enfermidades que chegam. Sabe por quê? Porque nós passamos por um estresse, por um peso muito grande. Mas eu sei que a minha recompensa não está aqui nessa terra. A minha recompensa está na glória com o Senhor, meu Deus, lá no céu. Aplauda Jesus, igreja. Uma coisa eu aprendi com Deus e executo todo dia na minha vida: o que eu faço aqui, aleluia, para Deus, não é para essa vida, é para a vida que está por vir, aleluia, é para a minha salvação. Então, irmãos, diz o versículo 6: assim habitou Isaac em Gerar. Ele obedeceu a Deus, ele fez prova do Senhor. Porque quando você obedece a palavra de Deus, quando Deus fala com você e você obedece, você faz prova do Senhor, e Deus vai provar para você que Ele é fiel, que você pode descansar o seu coração, que você pode fazer a sua parte,
que você pode cumprir os mandamentos, que você pode ser fiel a Ele, aleluia, que a parte dele Ele vai cumprir, amém? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que sai da boca de Deus Ele luta para cumprir, amém? E diz a palavra do Senhor, que Ele então habitou naquela terra, e mesmo tendo uma terra seca, mesmo não havendo chuva, mesmo havendo fome na terra, Isaac ele vai trabalhar. Isaac vai fazer o quê? Trabalhar. Mas pastor, não está dando certo, pastor, ninguém está conseguindo. Ei, Deus é contigo, você não é qualquer um, você não precisa olhar para a vida de ninguém, faça o que Deus mandou você fazer. Não fica olhando para que um não deu certo, a vida do outro não deu. Olha ali, aconteceu com ciclano, com fulano. Você não tem nada a ver com eles. A promessa que Deus fez é na tua vida. É na tua vida. Então diz que ele foi trabalhar. Olha o versículo número 12. E semeou Isaac naquela terra. Ei, terra seca. Pega qualquer agricultor aí. Pega qualquer homem que foi nascido na roça, experiente com a terra. Pergunta para ele se em terra seca nasce semente. Pergunta para ele. A terra tem que ser arada, preparada, fertilizante, regada. Aleluia, para depois se colocar semente. E diz ainda a palavra de Deus, está em Levíticos, que terra cansada não produz. Isso significa que o homem precisa esperar o tempo certo para poder lançar semente. Mas Isaac, ele fez tudo confiando em quem? Em Deus. Ele lançou sua semente. Isaac, pelo amor de Deus, você vai perder semente, Isaac. Olha a terra como está, meu amigo. Aí não vai dar nada. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. E se Deus mandou, eu vou lançar. Quem está entendendo, diga amém. A sua semente você tem que lançar. Mas está difícil, pastor. Mas você tem que lançar. Você está confiando em quem? No mercado financeiro? Você está confiando em quem? No ministro da fazenda? Que é professor de história e nunca foi um matemático? Você está confiando em quem? Que vai baixar o dólar? Irmãos, entenda, independente como está o tempo, se está para bênção ou não, você tem que lançar sua semente. Foi o que o Isaac fez. Ele plantou. E diz a palavra do Senhor, que aquele que fez a promessa para ele, viu ele semeando, e ele semeou na sua fé. Ei, aquele que semeia na fé, colherá a bênção na tua vida. Entenda isso em nome de Jesus, aleluia. Não queira você querer semear em tempo bom, porque em tempo bom é tempo de semear mesmo. Mas se você, aleluia, afrontar o inimigo, afrontar, aleluia, o problema, a dificuldade na tua vida, e semear no momento mais difícil da tua vida, se prepara, porque Deus vai abrir as comportas do céu sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua mesa, sobre a tua finança, e vai ser grande, 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 grande a abastança do Senhor na tua vida. Porque Deus prova a nossa fé. Para seguir Deus tem que ter fé. Para ser amigo de Deus tem que confiar nele. E diz a palavra que ele semeou, e olha o que diz a palavra, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano da fome, no mesmo ano da escassez, colheu 100 vezes mais. Essa é a matemática de Deus, meu irmão, aleluia. Para nós 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, mas para Deus 1 é 100. Quem está entendendo, diga amém. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, é ele que abre e fecha, aleluia, e ninguém pode abrir, é ele que faz acontecer. Porque quando o homem lança a semente na terra, o homem não vê o que acontece debaixo da terra, mas Deus tem o controle no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está à mercê do nosso Deus. Então diz que ele colheu. Deus honrou Isaac.
Ninguém colheu, ninguém conseguiu colher nada o que plantou naquela época. Mas Isaac colheu. Uma semente que ele jogou, colhia 100. Agora, por que Deus estava fazendo isso? E por que Deus vai fazer isso na tua vida? Porque você está confiando no Senhor. Tem uns que confiam em homens, outros em cavalo. Mas nós aqui confiamos no Deus Altíssimo, no Criador dos céus e da terra. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. E é nele que você tem que confiar. Amém? Então diz a palavra do Senhor. E olha o que diz o versículo número 13. E engrandeceu-se o homem. Quem engrandeceu Isaac? Deus. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Quer ser grande, quer ser próspero. Porque a palavra prosperidade não significa ser rico. A palavra prosperidade significa não faltar nada na tua vida. Não faltar saúde, não faltar paz, não faltar uma casa abençoada. Amém? Não faltar nada na sua vida. É isso. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que Deus engrandeceu Isaac. Deus vai te engrandecer. Deus vai te exaltar. Quando você aprender a exaltar a Deus na tua vida, quem está entendendo, diga amém. É a lei da reciprocidade. Você exalta a Deus e Deus te exalta aqui. Você exalta a Deus e Deus te exalta aqui. E você busca a Deus e Deus abre porta na tua vida. Porque a lei de Deus é comer o melhor dessa terra e depois a vida eterna. O que significa? Que Deus não quer o seu filho passando dificuldade nessa terra. Deus não quer filho mendigando. Deus não quer filho com necessidade de nada. Deus não quer filho passando dificuldade em áreas da sua vida. Não! Deus quer que você seja autossuficiente em tudo. Mas para isso você precisa ser amigo dele. Obedecer ele. Obedecer sua palavra. E a palavra do Senhor diz que nós temos que lançar a nossa semente sobre o altar. A oferta, o dízimo. Isso é muito importante, você precisa semear. Porque quem semeia tem o que colher. Tem muitas pessoas que têm preconceito. Tem muitas pessoas que seguram mais do que devem. E é retirado até mesmo aquilo que ele tem. Porque o Deus lá de cima que nos dá a semente e que faz a semente germinar para que você mesmo venha colher dela, ele tem o controle de todas as coisas. Amém, Jesus? E olha o que diz o versículo de número 14. Vou terminar o versículo 13. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Agora, preste bem atenção, lembra da sombra de Abraão? Lembra daquela sombra pesada de Abraão na vida de Isaac? Agora Isaac estava sendo comparado a Abraão. Ei, olha aquele homem ali, ó, tá vendo? Quem é ele? Isaac, filho de Abraão. Filho de Abraão. E quando eles falavam filho de Abraão, eles estavam dizendo, lembra de Abraão? Poderoso, homem, sabedoria, usado por Deus, amigo de Deus, Deus era com ele, tá vendo? Olha o filho dele ali. Quer dizer, os mesmos atributos de Abraão estavam agora dando a Isaac. Por quê? Porque Isaac confiou no Senhor. E agora eu pergunto para você, o que você vai fazer da tua vida? Você vai continuar ainda confiando em você? Você vai ficar ainda confiando no mundo? Ou você vai depositar a tua confiança em Deus, como Isaac fez? Essa é a pergunta para você. E diz, agora que ele se tornou poderoso, possuía ovelhas, bois, muita gente de serviço, de modo que os filisteus, o quê? O invejaram. Os inimigos lá, falou, o que é isso, meu irmão? Que homem é esse? Meu Deus, não é à toa que é o filho de Abraão, Deus é com ele. E sabe o que fizeram? Expulsaram ele da terra. Ó, vai embora daqui, rapaz, tá ficando louco? Você tá mais poderoso que nós? Não dá para nós viver junto aqui não, vai embora, tá louco, daqui a pouco você está tomando tudo que é nosso. Porque viram que Deus era com ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos vão precisar de você. Aleluia. Muitos vão querer ser, aleluia, vão se espelhar na sua vida. Sabe por quê? Porque você ousou obedecer o Senhor. E essa é a marca registrada do cristão.
Essa é a marca registrada na nossa vida. Porque quando nós temos a presença de Deus e obedecemos a Deus, custe o que custar. Porque obedecer a Deus não é só em tempo bom, não, é em tempo ruim também. Não é só quando as coisas estão boas. Não é só quando o vento está soprando a favor. Não é só quando o mar está quietinho. Não. Não é só quando tem coisa na geladeira. Não é só quando tem dinheiro para gastar. Não. Servir a Deus de verdade é quando falta tudo. É quando as coisas apertam. É quando as necessidades batem. E você é colocado em prova. Ou você faz o que Deus mandou você fazer, ou você retrocede com medo de ficar sem. Essa é a grande realidade. O primeiro sempre tem que ser para Deus. Caim e Abel fizeram isso. E nem entanto Caim, quando fez com uma amargura no coração, fez de qualquer jeito, dando para Deus qualquer coisa, Deus rejeitou. Porque Deus, Ele quer que você dê com alegria. Ele quer que você dê com satisfação. Ele quer que você dê com prazer. Ele quer que você faça por amor. E não como Caim fez, de qualquer jeito. Deus então recebeu a oferta do seu irmão Abel, mas não recebeu a dele. Amém? Então diz a palavra do Senhor, que os filisteus o invejaram. E botaram ele para fora da terra, pediu para que ele fosse embora, ele foi. E começaram a entulhar os poços, porque Isaac herdou os poços de Abraão. E aí os filisteus foram entulhar os poços. Sabe o que é isso? Bem, aquele homem é muito próximo, é muito rico, aquele homem está crescendo muito. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar agora, vamos tentar atrapalhar a vida dele. Vamos tentar atrapalhar a vida dele agora. Vamos entulhar os poços. Eu quero ver como é que ele vai alimentar as ovelhas, vai dar água para beber, para os animais, vai alimentar, vai irrigar, aleluia, suas plantações. Quero ver. Entulhar os poços. Isaac ia lá, dava uma enxadada e rachava água. Enquanto o povo tinha que cavar 3, 4, 5 metros, 6, 10 metros debaixo da terra, era uma enxadada, uma água que saía. Não adianta perseguir o homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta perseguir quem é fiel a Deus. Não adianta perseguir, aleluia, quem obedece a palavra de Deus. Não adianta. Você tenta atrapalhar ele aqui, ele consegue ali na frente. Deus abre outra porta ali, Deus abre outra porta lá. Diz a palavra do Senhor que eles cavaram o poço e acharam um veio de água. Não, Deus, esse poço é nosso, está na nossa terra. Sai daqui, Isaac, larga esse poço para lá, cava outro ali. Cavou outro, deu água. Vieram, eles disseram, não, isso aqui também é nosso, sai daqui, vai embora. Você acha que eles brigaram? Isaac já sabia, a partir de hoje Deus é comigo. Quem está entendendo, diga amém. Quem sabe que Deus quer com ele, não briga. Quem sabe, aleluia, que Deus é com ele, não briga por oportunidade. Não tem que passar perna, não tem que mentir, não tem que tentar levar vantagem em nada, porque sabe que as oportunidades é Deus quem abre. Amém? Porque Deus cuida. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é cuidar de nós. Pode descansar seu coração. Aí diz a palavra do Senhor, que então ele abriu um outro poço. Aí esses não brigaram pelo poço. O terceiro também. Então, irmãos, diz a palavra do Senhor, que Isaac entendeu que ele precisava fazer um altar para Deus. Ele precisava agradecer o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agradecer o... Não é só pedir, não. Tem gente que só pede. Mas não agradece. E aí? Você sabe como é que o milagre acontece na nossa vida? É quando nós agradecemos o milagre antes de acontecer. Quem está entendendo, diga amém.
É quando você fala assim: Senhor, muito obrigado, eu orei ao Senhor por aquilo e eu já recebi. Eu te agradeço pela minha vitória em nome de Jesus. E ó, acabou, só confia. Amém? O que o Isaac fez? O Isaac sabia que tinha que agradecer a Deus. E diz no versículo de número 25: então edificou ali um altar e invocou o nome do. Quando você vê o altar, quando você faz um altar para Deus, aquele altar serve para quê? Para que serviu o altar a Deus? Para trazer os sacrifícios para Deus. Quem está entendendo, diga amém. O altar é o lugar de sacrifício. O altar é o lugar de você trazer ofertas para o Senhor. E o que Isaac fez? Ele edificou um altar. E diz a palavra, ele não só edificou, mas ele também invocou o nome do Senhor ali. E ali Isaac foi fiel a Deus. Ali Isaac abençoou a Deus. Se é que esse termo existe, nós abençoarmos a Deus, né? Nós usamos muito tempo de abençoar a obra de Deus, né? Mas ele abençoou aquele lugar, dando o melhor que ele tinha como oferta ao Senhor. Amém? E diz a palavra, ó, que aquele lugar foi tão maravilhoso, que aquele lugar foi uma bênção tão grande na vida de Isaac, que diz que ali ele montou sua tenda, ali ele fez a sua morada, e ali cavaram outro poço, e esse poço novamente deu água. Quem está entendendo, diga amém. Com Deus você não perde oportunidades, com Deus você não perde tempo, com Deus você não perde chances. O Deus é aquele que faz acontecer na tua vida, na hora certa e no momento certo. Basta você confiar no Senhor. Só confie, faz a sua parte, que Deus faz a parte dele. Quem está entendendo, diga amém. E a nossa parte é confiar no Senhor. A nossa parte é ser fiel a Deus. A nossa parte é obedecer a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Isaac fez isso e ele chegou ao patamar de Abraão. Entenda o que eu quero te dizer. A promessa é para a tua vida, mas a promessa vai alcançar teu filho, vai alcançar teu neto, vai alcançar teu bisneto, o seu tataraneto. Deus vai alcançar a tua geração através da tua fidelidade. Aplauda o Senhor. Aleluia. Por isso eu lanço um desafio. Você que não é dizimista ainda, passa a ser. Você que ainda não ofertou, passa a ser ofertante. Coloque a tua semente no altar de Deus. Mas pastor, ó, o tempo não está para peixe não, pastor. A situação do preto está feia, está tudo caro. Havia fome. Você ainda está tendo coisa para comprar. Isaac não tinha. E aí? Entenda o que eu quero te dizer. Você só vai ter quando você dá. Amém, Jesus? Quando nós nos apegamos, quando nós damos generosamente, é o momento que Deus vê que você está pronto para receber mais. O que Jesus disse? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Não é quantia, não é valores, é fidelidade. Porque você pode dizimar todo mês R$10, mas se todo mês você for fiel aleluia, com os R$10, que é os 10% do que você ganha, você pode ter certeza que em pouco tempo você vai estar trazendo 100 para a igreja. Amém? Por quê? Porque você é fiel. Porque você não matou sua semente, como foi dito aqui na pré-eleição. Você não matou sua semente, porque se a semente não cair na terra, se ela não morrer, ela não vai germinar. Mas se ela cai na terra e morre, ela germina. Então quando você traz com amor, essa semente cai sobre o altar, ela morre e Deus faz germinar na tua vida as bênçãos dele. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Aplauda o Senhor nessa noite.
Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Fica de pé para nós orarmos.